Estamos no melhor lugar dessa terra. Depois tem a nossa casa, trabalho. São momentos, são lugares que nos fazem ser quem precisamos ser. Nós precisamos da família, nós precisamos do Senhor, nós precisamos do trabalho, nós precisamos do ensino. Então, quando nós temos esse sincronismo, a gente se torna uma pessoa um pouco melhor. Nesta oportunidade, eu gostaria de convidar você para a gente ler o livro de João, no seu capítulo 2, são 10 versículos, e o tema desta meditação é a importância de reconhecer que o vinho acabou. A importância de reconhecer que o vinho acabou. Assim diz o texto bíblico a partir do primeiro versículo. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Versículo 3: Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Versículo 9: tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que havia tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, porque Tu estás aqui neste lugar. Pedimos que Tu venha nos alcançar, porque a Tua palavra, ela é poderosa, e que ela possa ser penetrada, que ela venha penetrar, que o nosso coração se abra, nossa mente se abra, para que a palavra possa penetrar e possa atingir até a divisão da alma e do espírito. Então, Senhor, esteja conosco, nos traz a revelação da Tua palavra, porque a Tua palavra é alimento para a alma, a Tua palavra é viva, e ela precisa ser, para cada um de nós, eficaz. Assim, fala conosco, pelo precioso nome de Jesus. Amém. Pode sentar, obrigado. Gostaria só que você ficasse atento, porque são algumas coisas interessantes que a gente precisa enxergar. Porque aqui fala sobre festa, aqui fala sobre Maria, que foi convidada para a festa. Aqui fala que Jesus também foi convidado, Jesus foi com seus 12 discípulos, e em um dado momento da festa, o vinho acabou. É como se eles fizessem
um planejamento, e esse planejamento não foi de acordo com uma quantidade de pessoas, e aí o vinho não foi suficiente, e aí acabou. E Jesus, não sabendo de nada, a mãe dele, Maria, observou lentamente o que estava acontecendo. E isso nos reporta as situações da nossa vida, que às vezes a gente está com tudo programado e de repente falta alguma coisa. E de repente algo que nós contávamos que contaríamos, que teríamos, e aí faltou. Às vezes nós enfrentamos imprevistos semelhantes a este da festa, como esse texto lido, que o vinho acabou. A festa não foi feita para o vinho acabar, ela foi feita para o vinho ir até o final da festa, mas acabou. Existem fases da nossa vida que não é por qualquer tipo de rebeldia, e nem é porque nós estamos afastados de Deus. Jesus estava ali na festa, os discípulos estavam ali na festa, havia um casamento, haviam pessoas de Deus, a começar por Jesus Cristo. E quando o coração tenta continuar, a gente enfrenta certos imprevistos que são semelhantes a esse, e começam a produzir um cansaço profundo. Maria ficou totalmente desgastada. As pessoas não tinham se dado conta que estava faltando vinho. Se não tomasse qualquer tipo de providência, qualquer tipo de ação, todos perceberiam. E a ausência do vinho tem uma representatividade muito ruim quando falta o vinho. E quando o coração tenta continuar, e dependendo do impacto daquilo que está faltando, as forças parecem que não nos acompanham. Às vezes a preocupação, talvez aquela frustração, aquela decepção, por quê? Os questionamentos. Às vezes tentamos nos reerguer, mas às vezes nós não temos a nossa impulsão de acordo com aquilo que a gente precisa. Por quê? Porque as nossas forças são sugadas. A gente fica desgastado, consumido. E agora? O que nós vamos fazer? O que nós vamos dizer para esse povo todo? E às vezes situações da nossa vida, nós nos deparamos com situações dessa que parece que faltou. E agora, o que eu vou fazer da minha vida? O diálogo dentro de casa, olha, é um exemplo. Se torna raro. O ambiente pesa. O silêncio ocupa os espaços. E a alma começa a carregar uma dor que não se sabe explicar. Não é falta de amor, é esgotamento emocional, às vezes é esgotamento espiritual. Nesses momentos enfrentados, a pessoa ainda acorda, ainda trabalha, ainda cuida dos filhos, ainda tenta manter a casa funcionando, mas por dentro sente que algo acabou. A esperança começa a falhar, a paciência diminui e o medo cresce. E mesmo sem força, a mulher continua, porque há pessoas que dependem do seu vinho. Mesmo quando ela já não tem mais de onde tirar, as forças foram consumidas, mas a família depende dela. E às vezes acontece com o homem, que ele faz de tudo, trabalha, tem que cuidar de filho, mas ele está tão desgastado, consumido, e está faltando vinho. E mesmo sem força, o homem continua, porque há pessoas que dependem do seu vinho. Mesmo quando ele já não tem mais de onde tirar. Nós vivemos situações assim. Observe a declaração do salmista.
No Salmo 6, verso 6, diz assim: estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. A gente acha que a gente não sofre, a gente acha que, mas eu conheço Jesus, eu não vou ter problema. A gente não exime o problema. O ser cristão não exime o problema. Sem ser cristão ainda fica pior. Porque cristão você tem Cristo para te ajudar, para te auxiliar. Mas aquele que não tem Jesus, ele não sabe o que vai fazer. Se Jesus não tivesse naquela festa, seria um arraso aquela festa, seria um fracasso aquela festa. Mas Jesus estava ali. A história foi diferente. Observe também a palavra do profeta Isaías, que fala sobre situações dessa natureza, alentando aquele que está cansado e aquele que não tem nenhum vigor. Lá em Isaías 40, 29 diz assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Neste episódio do casamento de Caná, onde Jesus estava, o vinho havia acabado. Gente, perceba isso. Quando Jesus está perto, não é que quando Jesus está perto não vai faltar nada. O vinho acabou e Jesus estava lá. Havia festa, mas do vinho acabou. Jesus estava lá, não era para não acabar o vinho, é para ele foi interpelado para que através dele alguma coisa fosse mudado. E aí houve um novo vinho. Com Jesus o vinho é novo, o vinho é melhor. Mas sem ele só acaba. Não tem mais o que fazer. Acabou. É exatamente isso. Nas bodas de Caná, onde Jesus estava, mas o vinho acabou no meio da festa. Sabe que não era um detalhe pequeno. Naquela cultura, na época, faltar vinho era vergonha pública, exposição e fracasso diante de todos. Não era uma coisa simples. Às vezes nas festas só faltou refrigerante, não, faz refresco, não. Mas não, era uma coisa vergonhosa dentro de uma festa, dentro de um casamento, faltar o vinho. Era admitir que algo começou com alegria e não foi sustentado até o fim. Maria, mãe de Jesus, ela percebeu antes de todos essa situação. Maria estava atenta. Ela estava vendo todo mundo comemorando, festejando, mas ela estava atenta naquilo que poderia acontecer. Talvez ela tenha percebido: esse vinho não vai dar não. Esse vinho do jeito que é não vai dar não. Ela estava percebendo, era bem próxima ao pessoal da festa. Por isso ela estava próximo aonde estava servindo. Foi ela que deu conta de que o vinho não ia ser suficiente. Quando ela foi até Jesus: olha, o vinho não vai dar. Maria, mãe de Jesus, ela não expôs o problema. Que às vezes em uma festa a pessoa: acabou o vinho. Ei, gente, acabou o vinho agora. Olha, expõe tudo, expõe o problema. Mas a Maria não expôs o problema. O problema existia, era um problema sério, era um problema grave, mas ela não expôs o problema para ninguém. Ela não acusou ninguém, ela não criou qualquer tipo de confusão. É um absurdo faltar vinho. Maria chama Jesus à parte e diz apenas: não tem mais vinho. Essa frase, ela está carregada de verdade, humildade e reconhecimento de limite.
Ei, nós temos o nosso limite. Você tem o seu limite. Mas eu preciso reconhecer isso. Eu preciso saber até onde eu posso ir. Há momentos em que tudo que nós conseguimos oferecer a Deus é a nossa sinceridade. E às vezes a gente, por causa do orgulho, a gente não quer. Tá tudo sob controle. Ei, seja sincero. Reconhece o limite. Você chegou no limite. Está faltando alguma coisa. João capítulo 2, do verso 3. Aquilo que Jesus, que Maria disse, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Há situações tão inusitadas que elas se assemelham ao deserto que se instalou no silêncio. O deserto raramente começa com um grande impacto. Ele se instala aos poucos. Você está no deserto, daqui a pouco tem sede, daqui a pouco tem fome, daqui a pouco você está sentindo calor, ou daqui a pouco você está sentindo frio. Mas não é tudo num instante, é aos poucos. E aí você percebe: acho que eu não vou aguentar. Promessas de mudanças que não se cumprem, conversas que não acontecem, expectativas adiadas semana após semana. O tempo passa, a dor aumenta, porque aquilo que foi dito não se transforma em atitude, e o coração começa a cansar de esperar. O sofrimento se aprofunda. Quando os filhos atravessam esse deserto juntos, meus filhos estão sofrendo, que dificuldade que eu estou vivendo. Os filhos não pediram para viver isso, mas eles estão vivendo isso. Eles não podiam, mas estão vivendo. E para um pai e para uma mãe, quando falta alguma coisa, é muito doloroso. Ele enfrenta, ela enfrenta, mas e os filhos? Entenda, quem permanece nesse ambiente de escassez precisará ser forte não apenas para si ou por si, mas por todos. Você não vence sozinho, você não vai conseguir lutar sozinho, você precisa ser você por todos. E é nesse ponto que a alma se dobra. O corpo continua sustentado apenas pela responsabilidade. Olha o que o Salmo disse aqui no Salmo 13, verso 1 e 2. Até quando, Senhor? O questionamento do salmista. Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Quando nós estamos nessa escassez de vida, algumas coisas estão difíceis, a gente começa a questionar: até quando eu vou passar por isso? Até quando? Parece que não vai mudar a minha história. O verso 2 é assim: até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração de cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Lamentações capítulo 3, versículo 17, 18, reforça isso quando diz assim: afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Irmãos, existem situações que parece que fugiu toda a esperança. O apóstolo Paulo, quando ele estava preso, ele estava dentro de um navio para ir para Roma. Houve uma tempestade chamada Euraquilão, onde o vento soprava dos quatro cantos, dos quatro lados. E aí o escritor Lucas diz assim, num versículo diz assim: fugiu-nos toda a nossa esperança. Existem situações que fogem do nosso alcance a esperança.
Jesus então começa entrando em cena. Ele entra em cena. E aí começou a acontecer o início do milagre, que envolveu as talhas de água. Jesus então, ele pede para encher as talhas de água. Talhas essas que elas não eram usadas para vinho. Elas eram usadas para purificação. Eu disse, mas o que tem é isso aí, enche de água. As 6 talhas. Água simples, comum, sem valor festivo. Nada parecia promissor. Mas se Jesus disse, por isso que Maria disse, fazei tudo o que Ele vos disser. Ainda assim foi exatamente isso que Jesus escolheu para mudar a história daquela festa. Ei, a nossa história muda por algo que a gente nem imagina. Porque Deus, Ele usa pequenas coisas para transformá-la em grandes coisas. Isso revela que Deus não começa o milagre trazendo algo extraordinário de fora, mas utilizando aquilo que ainda resta dentro. E isso é uma coisa que a Bíblia relata sobre isso. Eliseu, ele disse para aquela mulher que chegou até ele, disse, olha, meu marido morreu, ele deixou uma dívida, querem pegar os meus filhos para pagamento de dívida, e o que eu vou fazer? Eu não tenho nada. E Eliseu disse, mas o que você tem em casa? Em casa não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite. É esse pouco que Deus vai transformar em muito. É nesse pouco. Elias estava vivendo um tempo de seca, e aí veio uma mulher com seu filho para pegar um gravetinho para fazer a sua última alimentação, sua última refeição antes que morresse por causa da seca. Então Elias chegou para ela e disse, eu estou com sede. E ela deve ter que pensar, meu Deus, a água já está tão difícil. Mas aí ela foi pegar a água e disse, mas eu também estou com fome. E ela disse, meu Senhor, eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, eu vou fazer para eu e meu filho, e depois a gente esperar a morte se não chover. Ele disse, faça exatamente isso que você está querendo, mas primeiro faça para mim. Se você fizer isso, a farinha na panela não vai acabar, e o azeite também não vai acabar. Do pouco que ela tinha, Deus transformou em mantimento até o dia que choveu. Se Deus está te pedindo algo que você diz, mas Senhor, é só isso, arrisque, porque Deus não vai te decepcionar, Ele vai te surpreender, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou pedimos, porque há um poder que se manifesta. A água foi usada para encher as talhas. Pode ser comparada com o exercício da palavra, que transforma situações. Quando tudo parece comum demais, para gerar transformação, Deus prova que o poder não está no recipiente, mas em sua palavra. João capítulo 2, versículo 6, estava ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas, era grande. Jesus disse, enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Saiba, e nunca se esqueça de que quando Jesus entra na história, o caminho da transformação acontece. O Senhor Jesus precisa entrar na sua história.
Você não precisa saber da história de Jesus, mas Ele precisa entrar na sua história. Conhecer a história de Jesus, você conhece, você vê filme, mas que é esse Jesus que você vê no filme, que você sabe que Ele existe, como é que é a história dele dentro de você? Como é que Ele tem liberdade de agir dentro da sua vida? Ele estava naquela festa e ele foi interpelado pela sua mãe, e a partir dali as coisas começaram a mudar. O vinho acabou, mas o vinho que chegou, vindo da água, transformado da água, era melhor que o vinho primeiro. Uma coisa interessante, quando os servos tiraram a água, ainda era água. Quando os servos foram levar, eles levaram água. Eles não tiraram a água e virou em vinho, não, era água. O milagre não aconteceu na talha, nem no momento da obediência imediata. A transformação aconteceu no caminho. Enquanto eles caminhavam, a água foi se transformando em vinho. Tanto que esses homens que transportavam, eles não falaram nada, porque eles viram água. Mas quando aquele mestre-sala experimentou, já tinha se transformado em vinho, e disse: meu Deus, sempre nas festas o melhor vinho é primeiro. Aqui é algo estranho, excedente, extraordinário, porque o melhor vinho está sendo agora. Quando Deus faz a festa, quando Deus transforma, aquilo que é bom fica melhor. Aquilo que é bom fica melhor. A transformação aconteceu no caminho. E às vezes a gente não tem a transformação, sabe por quê? Porque a gente não caminha, a gente não continua, a gente espera. Vamos ver o que vai acontecer. Não. Os servos ali não falaram assim: mestre, ainda é água. Eles não perguntaram nada, eles pegaram aquelas talhas, pegaram parte daquela talha e foi levar. E é a partir dali que as coisas começaram a acontecer. Saiba que esse detalhe ensina algo muito profundo. Muitos param porque continuam vendo apenas água. Muitos oram, creem na palavra, mas não colocam em prática a fé. Porque nada muda visualmente. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se vê. Você não precisa enxergar, você precisa acreditar e viver aquilo que está sendo dito. Crer na palavra. Saiba que nada muda visualmente. Sabe que Deus não transforma na estagnação. O Senhor transforma na continuidade. O processo não acontece quando se observa, mas quando se persevera. O milagre se configura no exercício incondicional da fé. Versículo 8, 9 do capítulo 2 de João, eu só para enaltecer. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo.
Paulo, declarando a sua carta ao povo de Corinto, no seu segunda epístola, no seu capítulo 5, versículo 7, ele diz assim sobre a fé: visto que nós andamos por fé e não por aquilo que vemos. Ele, escrevendo ao povo de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Com Deus, o vinho é melhor. Sempre acontece no final. Não é o início, mas é o final. Mas quem define o final é você e eu no meio. Quando Jesus vier para buscar a sua igreja, é no final. Quando Ele criou, foi no início. Quando Jesus entrou no meio da história, para tentar mudar a nossa história, para a gente ter o final que nós queremos, nós esperamos. Então, não espere o final. Espere, viva o meio. E esse meio precisa ter Jesus. Você precisa ter Jesus na sua vida. Você precisa não só carregar Jesus. Eu estou carregando Jesus, eu estou com Ele na minha... Não, eu preciso carregar no meu coração, na minha alma. Com Deus o vinho é melhor. Quando o mestre Sala provou aquele vinho, ficou admirado. Por quê? Porque o melhor vinho havia sido guardado para o final. Isso quebra a lógica humana. Que espera o melhor sempre no começo. É o final que é melhor. Quando o povo saiu do Egito, ele só desfrutou do melhor quando eles conseguiram a geração que foi gerada no deserto. A promessa foi para todos, mas eles não quiseram avançar, eles tinham medo, resolveram ficar no deserto, ficaram 40 anos, e eles não usufruíram, porque o final é muito melhor. Eles estavam pensando, lamentando, e saudade do início, mas o melhor é melhor, o melhor é o final é muito melhor. Em Deus, muitas vezes, o melhor vem depois da dor. O vinho que nasce após o desgaste não é superficial. Ele é mais forte, mais denso, mais maduro. Deus não trabalha apenas para restaurar momentos, mas para formar estrutura. O que Ele entrega depois do processo não é frágil, é sustentável. O mestre Sala disse: todos costumam pôr o primeiro vinho, o melhor, mas vocês colocaram o segundo, o final. O final é sempre melhor. Você pode dizer para a pessoa aí que está do seu lado: o final é sempre melhor com ele. Olha o que escreveu o escritor ao livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, diz assim: melhor é o fim de todas as coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. O fim é melhor. Mas no início foi tão bom, mas o fim é melhor. Eu queria voltar naquele tempo, mas o fim é melhor. Não tem nada que contrarie o que está escrito. O fim é o melhor do que o princípio. Aonde você tem mais sustentação não é no início. No início tem muita empolgação. A sustentação é no processo. E o fim
é melhor. Saiba que Deus não se ofende com o nosso limite. Reconhecer que acabou, que faltou, não nos afasta de Deus. E Deus não se afasta de nós. Pelo contrário, Ele se aproxima. O céu não se move quando fingimos força. A gente tem muita coisa de mostrar que tem muita força. Às vezes a gente é frágil demais. Está na maior fragilidade. A gente, não, deixa comigo. Mas quando nós assumimos a nossa fragilidade, assuma a sua fragilidade, assuma os seus limites, as suas limitações. Não queira ser o que você nunca vai ser. Você pensa em ser, tenta ser, mas não consegue. Porque nós precisamos reconhecer até onde podemos ir, quais são os nossos limites. E quando nós chegamos no nosso limite, Deus entra para estender os nossos limites, porque aí Ele realiza o milagre. Maria não tentou resolver sozinha, não buscou alternativas humanas, ela apenas levou a situação a Jesus. Aonde você tem levado para tentar resolver o seu problema? Você está buscando alternativas humanas? Você está buscando alguns recursos? Ou você está indo até Jesus? Ele tem a saída. E aonde há dependência, eu preciso depender. Porque quando alguém se aproxima e dizendo assim, acabou, o Senhor entende que ali há uma dependência e não incredulidade. Maria disse para Jesus, ela não estava incrédula, ela estava dizendo, acabou o vinho, o que a gente vai fazer? Não havia incredulidade, havia limitação, havia dependência. E aonde há dependência, há espaço para o agir de Deus. No Salmo 34, verso 18, diz assim, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ei, eu preciso conhecer, você precisa conhecer os seus limites. Você precisa saber até onde você é capaz, se você é possível. Não mais do que aquilo, não adianta você, não, porque eu faço. Seus limites não vão passar, não por aquilo que eu falo. Assim o Senhor diz lá no Salmo 62, verso 8: confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Isso é dependência, isso é declarar, nós não podemos fazer nada sem interferência do Senhor. Se você hoje sente que acabou, saiba que esse fim não é derrota. E o ponto exato onde Deus vai começar a agir é quando você chega no fim. Diz, não tem jeito, acabou. Diz, não acabou. Agora é que vai começar. O vinho melhor vai vir a partir de agora. Esse vinho, aquela alegria, aquela satisfação, aquela coisa superficial, ela acabou. Mas agora Deus vai lhe dar uma alegria tal, profunda, que você vai ter certeza, não, a minha alegria vem do Senhor. Aquela mesma alegria de Abacuque que diz assim, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Continue caminhando, não desista, não pare, não fique desanimado, prostrado. Continue caminhando, mesmo que ainda pareça ser
apenas água. O milagre acontecerá enquanto você caminha o seu cotidiano, vai rompendo. Onde Jesus está presente, a história não termina em vergonha, mas termina em dupla honra. Ainda há vinho para esta casa, ainda há vinho para a sua vida, ainda há vinho para a minha vida, ainda há vinho para aquilo que eu acho que não tem mais jeito, porque o Senhor Jesus, Ele está entrando com providência, Ele está dizendo: o que você tem, o pouco que você tem, vai se transformar no melhor vinho da sua história. Você vai se alegrar como nunca você se alegrou na sua vida. Sabe por quê? Porque você está sob os cuidados de Deus, passou a estar sob os cuidados de Deus, e aí a sua alegria será uma alegria melhor, muito superior do que a alegria que você tinha antes, sem experimentar o vinho de Jesus, o amor de Jesus, a graça de Jesus, a alegria que o Senhor pode proporcionar, e só Ele pode proporcionar. Ainda há vinho para essa casa, e quando Ele transforma, o que vem depois é sempre mais forte, mais puro e mais duradouro. No versículo 11 desse mesmo capítulo 2 diz assim: com esse deu Jesus princípio a seus sinais. Gente, o ministério de Jesus começou ali. Por isso que ele disse para Maria: não é chegada a minha hora. Mas aí ele começou ali. Ele está escrito ali: com este deu Jesus princípio a seus sinais. Começou seu ministério ali, exatamente ali no casamento. Em Caná da Galileia manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Ei, a sua história, ela pode mudar. O vinho acabou, mas o vinho dele, que ele oferece, é muito melhor. A palavra de Deus, só para a gente fechar, ela nos revela que vinho novo, ele não pode ser colocado em odres velhos, porque o odre não aguenta, ele se rompe. Isso revela que nem todo coração está pronto para receber o novo. Por isso que ele fala assim: eu vou tirar o seu coração de pedra e vou colocar um coração de carne, porque o que eu tenho para você é vinho novo. E se o coração for como um odre velho, você não vai suportar, o odre vai se romper. Se apegue à palavra do Senhor, porque o Senhor é fiel. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim: estou plenamente certo, esteja plenamente certo, de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se você crê que Deus começou uma obra na sua vida, fique em pé. Se você crê que Deus começou uma obra na sua vida, fique em pé. Se você não crê, você não precisa ficar em pé. Antes de restaurar ambientes, o Senhor restaura pessoas. Não adianta o vinho voltar se a estrutura interior não foi transformada. Sabe que o deserto prepara o coração para suportar o que virá. Aumenta a dependência, aumenta o reconhecimento. O tempo de espera não é castigo, é formação. Deus não trabalha com pressa. Nós temos muita pressa, mas Ele não trabalha com pressa. Ele trabalha no profundo.
na profundidade. Procure conhecer Jesus. Você não vai se arrepender. Coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. Depois a gente vai soltar a música. Pai, obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui e não sabemos em que situação se assemelha a uma festa que o vinho acaba, onde o medo da vergonha, da humilhação venha a acontecer. Mas nós estamos aqui e nós temos a Tua Palavra, e que a Tua Palavra possa nos encher, e a Tua Palavra possa fazer o processo da transformação, e a nossa angústia, a nossa tristeza se transforme na alegria desse vinho novo. Prepara o nosso coração para o novo. Prepara o nosso coração por aquilo que há de acontecer, porque nos acostumamos a sofrer, mas precisamos agora nos adequar a viver em novidade de vida, porque o Senhor oferece um vinho novo, denso, consistente, puro, saboroso. Viver uma vida com alegria na alma, do coração. Então, Senhor, para aqueles que estão aqui podem dizer: acabou o vinho, eu quero declarar para eles: essas talhas estão cheias de água, a palavra de Deus, e é importante que você caminhe com ela, para que esta caminhada seja transformadora e você possa alcançar tudo isso que Deus tem colocado para mim e para você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar a Ti, estou orando a Ti, pedindo a Tua bênção sobre todos esses que estão presentes aqui. Pai, o Senhor possa ser glorificado, e que haja o testemunhar daquilo que só Deus pode fazer, mudar uma situação de derrocada para a vitória, por aquilo que acabou de vergonha, mas para a honra, para a glória e para o louvor do nome de Jesus. Então eu te peço, Senhor, a Tua bênção para a glória de Deus Pai. Obrigado, Senhor, por esse tempo que aqui ficamos. Nós louvamos o Teu nome, nós meditamos nas Sagradas Letras, nós oferecemos a Ti todas as nossas limitações, todas as nossas debilidades e tudo aquilo que acabou, que não é o fim, acabou, sem ser o fim, nós temos colocado diante de Ti. Então, Senhor, Tu és o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Tu vieste realizar a obra de transformação. Então, Senhor, que cada família aqui seja abençoada, seja alcançada, e que a palavra de Deus possa inundar, mexer com a estrutura mental, emocional, física e orgânica destes Teus filhos, desses que estão presentes. E nós Te agradecemos por este culto. Nos dê uma semana sob a Tua proteção, abençoada, para a glória e louvor do nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, hoje e sempre. A igreja diga...